Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os amados irmãos que nos acompanham aqui pelo nosso canal PRPC, Joás Luciano Almeida. E nós queremos convidar os irmãos a que se inscrevam aqui em nosso canal e depois clique aí no sininho para receber as notificações. Nós queremos ler com os irmãos o texto de Atos, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. Lucas, o autor de Atos, nos diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade, misericórdia, teu cuidado, teu amor para com as nossas vidas. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento e ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua palavra. É o que nós, humildemente, rogamos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos estudando o 3º caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã, e nós estamos agora no final deste 3º caderno, que trata sobre os últimos acontecimentos, fala sobre escatologia, na verdade um pouco só sobre escatologia. Nós vimos na semana passada o anticristo, e hoje nós veremos a volta de Cristo Jesus. A igreja, em todas as épocas de sua história, ela tem olhado com alegre antecipação para a promessa futura da volta do Senhor Jesus Cristo. É uma promessa futura porque o Senhor Jesus prometeu que viria no final da história. Com seu primeiro advento, ou seja, a sua primeira vinda, a sua encarnação, sua vida, morte e ressurreição entre nós, com a sua primeira vinda e sua obra redentora, ele assegurou nossa salvação, nossa redenção, por meio do que eu já disse, sua vida, morte e ressurreição. Assim, o segundo advento, a segunda vinda, representa a bendita esperança da plena consumação do reino de Cristo para a igreja. Porque quando Jesus vier, no final dos tempos, quando Jesus vier, no dia da sua volta, na sua segunda vinda, será o final dos tempos e será a implementação do reino de Deus. Ele será implementado, ele será colocado, posto, realizado de forma plena para todo o universo. Os termos, ou antes, o termo mais frequentemente usado no Novo Testamento para falar, para indicar a vinda ou a segunda volta de Jesus é o termo parousia. Esta palavra se refere à aparição, à manifestação ou à vinda de Jesus em glória no final dos tempos. Então, essa palavra parousia é um termo que aparece no Novo Testamento e que ele é usado para indicar
a segunda vinda de Cristo, para indicar a segunda volta de Jesus. Quer dizer aparição, manifestação, ou ainda a vinda de Jesus em glória no final dos tempos. Portanto, no final dos tempos, Jesus aparecerá em glória. Jesus virá mais uma vez a este mundo para realizar o seu propósito, não apenas de julgar o mundo, não apenas de levar a igreja para junto de si, para todo sempre, permanecer a igreja com ele, mas ele virá para estabelecer o seu reino de forma plena e nesta criação. O novo céu e a nova terra serão estabelecidos a partir da segunda vinda de Jesus. A Bíblia, ela ensina a segunda volta de Cristo. Ela fala que a segunda vinda de Jesus será pessoal e visível. O texto que nós lemos aqui de Atos, capítulo 1, ele diz de forma muito clara, os anjos apareceram e falavam para os discípulos de Jesus que estavam olhando para as nuvens, porque Jesus tinha sido assunto aos céus, elevado aos céus, e desapareceu entre as nuvens diante de seus discípulos. Eles estavam com saudade já, estavam com saudade do Senhor Jesus. Puxa, o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Deus estava ali, subindo ao céu, sendo elevado, e eles não o veriam fisicamente por muito tempo, mas eles sabiam que Jesus estaria presente com eles, porque Jesus é Deus e Deus é onipresente. Então, eles sabiam que Jesus estaria com eles por causa da sua promessa que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas eles estavam com saudade, porque não teriam mais aquela oportunidade, aquela chance que tinham de estar ali tete a tete com Jesus, de estar ali vendo o Senhor, tocando nele, comendo com o Senhor Jesus, podendo tirar as dúvidas ali pessoalmente, com a presença física, pessoal do Senhor Jesus entre eles. Jesus os estava deixando e eles ficaram olhando para as alturas, olhando para os céus, admirados e também com saudade do Senhor Jesus. E aí, alguns varões, estando eles com os olhos fitos nos céus enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. E aí a gente tem que fazer a pergunta, como foi que Jesus subiu? Como foi o modo que os discípulos viram Jesus subindo? Bem, Jesus estava pessoalmente com os discípulos e, portanto, Jesus subiu, ele mesmo pessoalmente subiu aos céus. Jesus estava fisicamente, com o seu corpo físico, junto com os discípulos. Portanto, Jesus subiu fisicamente. Jesus estava visivelmente diante de seus discípulos. Portanto, Jesus subiu de forma visível diante de seus discípulos, ele foi assunto aos céus. Os seus discípulos o viam enquanto ele subia. Os anjos dizem, do mesmo modo como Jesus foi para os céus, da mesma forma, ele voltará na sua segunda vinda. E é desta maneira que a gente precisa compreender como será a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus, ela será pessoal. Ele mesmo virá. Ele não vai enviar um anjo dizendo que é ele. Ele pessoalmente, ele mesmo virá. A vinda de Cristo, ela será primeiramente pessoal, segundo, ela será física, do mesmo modo que Jesus subiu com o seu corpo físico, ele também virá com o seu corpo físico. Jesus não virá espiritualmente, ele virá pessoal e visivelmente, e fisicamente, corporalmente, para nos buscar. E, já disse, ele também virá de forma visível. Todo olho verá. Se todo olho verá, Jesus não virá de forma secreta, Jesus não virá apenas para a igreja, Jesus virá
para todo mundo, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, até mesmo aqueles que o mataram, todos o verão. De forma que a segunda vinda de Cristo será em poder. Jesus virá em poder. Enquanto Jesus esteve aqui entre nós, ele tinha poder, mas ele estava despido da sua glória. Ele se despiu de sua glória. Mas agora, com a sua segunda vinda, ele não vai vir, ele não virá despido, ele não virá nu da sua glória. Ele virá com todo o poder e glória, com toda a majestade, com toda a pompa e circunstância, com os anjos tocando suas trombetas, anunciando a chegada do Rei dos Reis, e, portanto, será um espetáculo estrondoso, será um espetáculo universal, será um espetáculo para todo olho o ver, até mesmo aqueles que o mataram. Então, todas as pessoas de todas as épocas, de Adão até a criança que vai nascer antes da volta de Cristo, todos, absolutamente todos, de Adão até a última criancinha que vai nascer, todo olho o verá. Todos os que morreram e os que estiverem vivos, todos estarão diante dele e o verão. Meus queridos, essa vinda de Jesus em poder não é uma visitação do poder de Cristo sobre o mundo. Vai incluir a sua própria pessoa. Sua vinda não será uma vinda secreta, como eu já disse, não vai ser uma vinda invisível. Sua manifestação será acompanhada de nuvens de glória, como ocorreu na sua subida. Ele será acompanhado por sua glória, por seu poder, luz, luminosidade, esplendor, e todos os anjos celestiais descendo junto com ele, com grande esplendor, grande glória, ofuscando os olhos de todos. A sua manifestação será, portanto, em grande glória. A ascensão aos céus aconteceu, ele sendo assunto aos céus, elevado aos céus, e foi encoberto pelas nuvens da glória dos céus. Haverá uma grande festa celestial. Haverá uma grande festa, uma grande comitiva. Todos que estão com o Senhor nos céus, os seus anjos e também os salvos, e os salvos que estiverem aqui na terra por ocasião da sua segunda vinda, todos nós iremos nos reunir com Cristo e desceremos junto com Jesus, e todo olho verá. Será uma grande festa, estrondosa festa, uma festa tão barulhenta que nenhum baile funk vai conseguir, vamos dizer assim, superar o estrondo, superar o barulho, o volume da volta de Cristo Jesus. As trombetas soarão, haverá um tocar de trombetas a ponto de até os mortos ouvirem. Portanto, será um toque poderosíssimo. E as Escrituras dizem lá em 2 Pedro que quando o Senhor vier, os céus passarão com estrepitoso estrondo. Vai acontecer algo tremendo, algo grande, gigantesco, poderoso demais, a ponto de todos perceberem, verem que é algo totalmente diferente, não produzido pelo homem, mas feito pelo poder de Deus. Meus irmãos, haverá, portanto, uma grande festa celestial, com sons audíveis, todos os homens ouvirão, acompanhada pela voz de um arcanjo. Então, imagina aí um arcanjo poderoso, um anjo poderosíssimo, falando que chegou a hora, falando que os seus eleitos serão reunidos, falando que chegou a hora do Cordeiro de Deus vingar-se mesmo, vingar-se contra os perversos, contra os maus, contra os corruptos, e tomar vingança em nome do Senhor. Meus irmãos, será um espetáculo, algo que nem Hollywood vai conseguir imaginar se fizer um filme
para tentar demonstrar como será a volta de Cristo. Será um espetáculo de efeito sonoro, efeitos visuais, será um espetáculo completamente terrível. Terrível para quem não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E será um espetáculo glorioso, festivo para quem tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. A volta de Jesus, a volta do nosso Salvador, do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso irmão mais velho, onde Ele virá para nos tomar para Ele de uma vez por todas e para sempre. Os cristãos devem ter expectativa pela volta de Cristo. Na volta de Jesus, a igreja experimentará um arrebatamento. E aqui vocês já devem ter ouvido falar de arrebatamento secreto, já devem ter ouvido falar dessas coisas. Mas a igreja, ela será de fato arrebatada, mas sendo elevada nos ares para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui na Terra, vivendo nossas vidas cotidianas, trabalhando, dirigindo Uber, pilotando um avião, sendo médico, atendendo no consultório de psicologia, sendo professor da faculdade, sendo professor no ensino médio, fundamental, na creche, fazendo nossos afazeres, cozinhando, lavando louça, lavando roupa, passando roupa, tomando conta de menino. Estaremos fazendo nossos afazeres cotidianos, mas em comunhão com o Senhor. E quando a trombeta tocar, todos nós escutaremos e seremos transformados, imediatamente transformados. Os nossos corpos, nós que estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, os nossos corpos serão transformados. À semelhança do corpo de Jesus, será um corpo glorioso, glorioso, incorruptível, sem mancha, sem defeito, perfeito. Os que estiverem mortos também ressuscitarão, e para sempre estaremos com o Senhor nos ares. Ressuscitarão os que estiverem mortos, os que são salvos ressuscitarão com o corpo glorificado, os que não são salvos ressuscitarão com o corpo levemente modificado para sofrer o fogo do inferno sem virar pó, sem virar cinzas. Mas os salvos serão ressuscitados para a glória eterna, para a vida eterna, e junto com os vivos que aguardavam a volta de Cristo, que foram transformados, os mortos que ressuscitaram, com os vivos transformados, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares, conforme o apóstolo Paulo nos diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 18. Verso 13 ao verso 18, melhor. Mas a gente precisa compreender que o apóstolo, ele também nos ensina que iremos nos encontrar com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. E dali em diante, ninguém, absolutamente ninguém, nada vai nos afetar e vai nos separar do Senhor. Mas queremos lembrar aos irmãos que o arrebatamento não será secreto. O arrebatamento será público e manifesto. Público porque todo olho verá a igreja sendo elevada, os crentes subindo. Visível, manifesto, porque todo mundo vai ver. Portanto, não será secreto, será público e será manifesto. Todo mundo vai perceber, vai ver a igreja sendo arrebatada, os crentes sendo elevados às alturas. Porque o arrebatamento secreto vai acontecer na vinda de Jesus. E a vinda do Senhor Jesus vai acontecer no dia do juízo final. Tudo junto. Vinda de Cristo, arrebatamento secreto, juízo final. Não tem nas Escrituras falando de um arrebatamento secreto e depois de algum tempo, alguns anos, que Jesus volta de novo para julgar o mundo e etc. Não acontece isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala claramente da volta de Cristo, e quando fala da volta de Jesus, diz que vai acontecer o arrebatamento e vamos estar para sempre com o Senhor, mas fala também do juízo final. Meus irmãos, o propósito não será tirar os eleitos da terra por um tempo até que Cristo retorne para a segunda vinda.
Então, o arrebatamento que vai acontecer não é para tirar a igreja, tirar os eleitos, tirar os salvos da terra, para que aconteça a grande tribulação. Pelo contrário, a grande tribulação, meus irmãos, já ocorreu na história da igreja. O que os irmãos acham que foi aquele sofrimento que a igreja passou, a igreja primitiva passou na mão do Império Romano? O que os irmãos acham que aquilo foi? Não foi uma grande tribulação? O que os irmãos acham que foi aquele sofrimento que os judeus, cristãos e gentios experimentaram na mão do Império Romano, especialmente quando os anos foram avançando e lá pelo ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Não ficou ali pedra sobre pedra que não fosse derribada, cumprindo-se a promessa, ou antes, a profecia de Jesus, lá de Mateus 24, do versículo 1 em diante. Cumpriu-se ali, 35 anos depois de Jesus ter profetizado estas coisas, elas se cumpriram lá em Jerusalém. No ano 132 depois de Cristo, Jerusalém é novamente invadida pelo Império Romano e mais uma vez destruída, e os judeus completamente dispersos pelos 4 cantos do planeta. Por isso que somente em 1948 é que os judeus conseguiram ter o Estado de Israel reorganizado mais uma vez pela ONU. No período anterior, os judeus estavam espalhados pelo mundo, a partir daquele castigo que eles receberam do Império Romano, no ano 70 depois de Cristo e no ano 132 depois de Cristo, que houve a invasão do Império Romano em Jerusalém, matando milhares de pessoas, e no ano 132 fizeram a mesma coisa, dispersando completamente os judeus pelo mundo. E no lugar dos judeus que ali moravam, foram outras pessoas indo morar, os cristãos que ali ficaram, permaneceram, alguns ficaram ali e tal, e aconteceu o que aconteceu, que os irmãos sabem. Houve depois de 600 anos depois de Cristo aproximadamente, foi quando veio surgir o islamismo, e mais adiante é que eles vão se espalhando e também chegando em Jerusalém e etc e tal. Então a gente precisa compreender que o sofrimento veio sobre o povo de Deus ao longo de toda a história da igreja. A igreja sofreu muito, passou por grande tribulação. No período da Reforma Protestante também houve guerras e rumores de guerras entre protestantes e católicos. Muita gente morreu. A igreja passou por grande tribulação. E a igreja ainda está passando por tribulação e por grandes tribulações. A grande tribulação a igreja já passou e está passando. O que os nossos irmãos da China estão experimentando, por acaso, é uma bonança? O que os nossos irmãos da Coreia do Norte estão passando na mão daquele ditador é uma bonança? É uma vida plena de fé cristã, no sentido de liberdade para exercer a sua fé em Jesus? Com certeza que eles estão passando por grande tribulação. E o que dizer de outros irmãos nossos espalhados pelo Oriente Médio e também na Oceania, que também sofrem, na Ásia, que também sofrem perseguições por parte de governos autoritários que perseguem os cristãos. O que dizer deles? Estão sofrendo a grande tribulação. Portanto, a igreja passou, está passando e vai passar pela grande tribulação. O arrebatamento acontece na volta de Cristo. E a volta de Cristo acontece no último dia da história da raça humana, como nós a conhecemos, no dia do juízo final. Tudo no mesmo dia. E nós precisamos entender que não haverá nenhum arrebatamento secreto. Será tudo muito público e todo olho verá. Também, meus queridos, os cristãos de todas as gerações são convocados à vigilância para a volta de Jesus, para que a sua vinda não nos surpreenda. Como um ladrão que ataca inesperadamente durante a noite, nós precisamos ter cuidado, vigiar. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E nós devemos vigiar e orar para estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus. Também somos exortados a recordar dessa maravilhosa manifestação futura como um encorajamento diante de nossas lutas presentes.
Todos nós lutamos, todos nós enfrentamos dificuldades e precisamos lembrar que Jesus está perto de voltar, próximo de vir. Nós não sabemos quando ele virá, mas sabemos que virá. A cada dia que passa, fica mais perto. A cada dia que passa, ele se aproxima mais de voltar. E nós estamos prontos para quando ele vier? Meus irmãos, o propósito do arrebatamento será permitir que os santos encontrem Jesus nos ares e sejam incluídos na sua comitiva durante a triunfal descida dos céus. Então, Jesus está vindo, rasga os céus, Jesus está vindo, acontece a ressurreição de todos os mortos, acontece a transformação dos cristãos que estão vivos, juntos os que ressuscitaram e os cristãos que estavam vivos são arrebatados, nos encontramos com o Senhor nos ares, felicidade para sempre, e descemos junto com Jesus para ele estabelecer o juízo final aqui na terra. E aí a gente vai fazer parte da comitiva que vai descer junto com Jesus. Faremos parte desta comitiva, desceremos com Jesus e todo o olho verá o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, ninguém sabe, absolutamente ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo. Ninguém sabe o dia e a hora da segunda vinda de Jesus. Muitos já tentaram calcular o tempo, apenas para ficarem constrangidos pelo fracasso das previsões específicas que fizeram. A exortação bíblica é para vigilância, e não para a gente tentar acertar qual é o dia e hora da volta de Jesus. A exortação das Escrituras é para que estejamos prontos e sejamos vigilantes em nosso preparo para aguardarmos adequadamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ficar atentos para os sinais da sua proximidade. Já disse e vou repetir aqui, todos os sinais que antecedem a volta de Cristo já aconteceram, restando apenas 2 ocorrerem. Quais são? O aparecimento do anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, e a pregação do evangelho a todas as nações. Somente estes 2 sinais ainda não ocorreram de forma plena. O evangelho tem sido pregado, mas ainda não foi pregado a todas as nações, povos e línguas e tribos que precisam ser pregado, para que então venha o fim, dos tempos, no sentido de chegue a volta de Cristo. Então são esses únicos sinais que antecedem a volta de Cristo que ainda não se cumpriram. A pregação do evangelho a todas as nações e o aparecimento do anticristo. Todos os demais sinais que antecedem a volta de Jesus, todos já se cumpriram, estão se cumprindo e, portanto, e ainda vão aumentar, vão piorar mais adiante. Meus queridos, embora Cristo tenha demorado por séculos, fazendo com que as esperanças de algumas pessoas se desvanecessem, cada dia que passa nos deixa mais próximos da sua tão esperada segunda volta. Sim, o Senhor Jesus já se demorou por 2 milênios. Sim, mas a Bíblia diz, lá em 2 Pedro, capítulo 3, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tanto faz como tanto fez. Ou seja, para Deus o tempo não é nada. Né? Deus não se importa com o tempo. Deus não sofre com o tempo. Deus não sofre nenhum efeito com o tempo. Deus não muda com o tempo, com o passar do tempo. Para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, não faz nenhuma diferença para Deus. Porque Deus é eterno. Ele não sofre a ação do tempo. Agora eu e você precisamos estar prontos, porque nós não somos eternos. Nós somos passageiros, breves, finitos, limitados, pecadores e carentes da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Também quero lembrar aos irmãos que as Escrituras, elas nos advertem para que nós estejamos prontos.
apóstolo Pedro vai dizer que Deus não é demorado na sua vinda, na sua volta. Pelo contrário, ele é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Por isso, eu convido você a que se arrependa de seus pecados, a que se converta ao Senhor Jesus Cristo, se volte para Deus de todo o seu coração, para que desta maneira você seja um filho de Deus em Jesus, tenha os seus pecados perdoados e seja um salvo em Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia e a oportunidade que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos assista, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a Tua Palavra, não apenas na expectativa da volta de Cristo, mas preparados e prontos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, assim que Jesus rasgar os céus e descer. Por isso, ajuda-nos e prepara-nos para a Tua volta. É o que rogamos a Ti agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.